Jesus, aleluia, Senhor. Vamos orar nessa noite para nossa pregação. Estamos gravando agora a nossa pregação para o meu canal do YouTube. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe os irmãos que estão escrevendo no nosso canal. Escreve lá no meu canal do YouTube, me ajuda nas pregações, me ajuda na ministração da palavra, ajuda nós levar esse ministério para mais pessoas em nome de Jesus. Estamos pregando a série Aprendendo com as Mulheres da Bíblia. E hoje nós vamos pregar uma parte da história de Raquel, a matriarca Raquel. Não vai dar para pregar toda a história de Raquel, porque é grande, não é? Tem que detalhar tudo aquilo que foi as qualidades, defeitos dela. Então tem que ser duas pregações que nós vamos falar de Raquel. Vamos aprender as lições com essa matriarca, que foi a mulher de Jacó, uma matriarca da Bíblia. Então nós vamos orar para que não seja eu, a mulher, pregando aqui na igreja, falando da minha vida, do meu ego, da minha carne, mas que seja o evangelho do reino de Deus. Aleluia! Que seja o reino de Deus pregado aqui agora. Sim, Deus Todo-Poderoso, que eu, a mulher, diminua em cima deste altar agora. Que a tua serva diminui, Senhor. Que nós diminuímos agora, Senhor. Abra os teus céus, meu Pai. Sobre aqui, Deus, o teto desta igreja, Pai. Venha o reino de Deus nessa noite, Pai. Venha sobre a pregação. Venha sobre a palavra, meu Pai Todo-Poderoso. Vai entrando com a tua presença, meu Pai. Vai passando neste altar a unção de Deus, o revestimento de Deus, a sabedoria, o entendimento, a comunhão agora. Vai ungindo, meu Pai, a calçada da tua casa. Acampa Miguel Arcanjo com a espada de luz na frente da igreja, com a espada de fogo para cortar os impedimentos, embaraços, todo mal nessa noite que querer impedir o teu reino, a tua justiça, a tua majestade. Oh Senhor Jesus, entra aqui, Senhor, e onde a minha voz for pregada, onde vai levar a minha voz o Senhor, que entre o Espírito Santo sobre os lares, sobre as famílias, curando, libertando, renovando e restaurando, meu Pai. E eu dou ordem para o mundo espiritual nesta noite, para os principados, legiões, potestades, demônios, que venham dobrar o joelho ao nome de Jesus, no sangue de Jesus. Todo mal nessa noite venha cair por terra, e o nome do Senhor vai ser honrado, exaltado e glorificado em nome de Jesus, Senhor. Enquanto eu prego, opera maravilha, meu Pai. Enquanto eu prego, trabalha com o seu poder, com a sua graça, com a sua majestade. E assim, meu rei, nós já te exaltamos em nome de Jesus e no sangue de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, nessa noite, nós estamos no livro de Gênesis, que é o início, capítulo 29 de Gênesis, onde vai falar de Raquel. A Bíblia fala de Raquel no capítulo 29, fala de Raquel no capítulo 30, no 31 e no 35. Tem mais também palavras que falam sobre Raquel, mas nós vamos focar só aqui mesmo nessas partes, que nós vamos tirar algumas lições, as qualidades de Raquel e os defeitos de Raquel. Então vamos para o livro de Gênesis, capítulo 29, onde vai falar do encontro de Jacó com Raquel. 29, versículo 9 a seguir. Jacó encontra Raquel. Gênesis capítulo 29, versículo 9 a seguir. Estando ele ainda falando com eles,
veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó, Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó, revolveu a pedra de sobre a boca do poço, e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Jacó beijou a Raquel e levantou sua voz e chorou. Jacó anunciou a Raquel, que era irmão de seu pai, que era filho de Rebeca. Então ela correu, o anunciou a seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou-o, beijou-o, levou-o à sua casa e contou ele a Labão todas essas coisas. Então Labão disse-lhe: verdadeiramente és tu meu osso, minha carne, e ficou com ele um mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó: porque tu és meu irmão, hás de servir-me de graça? Declara-me, qual será o teu salário? Labão tinha duas filhas, o nome da mais velha era Lia e o nome da menor Raquel. Lia, porém, tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante, formosa à vista. Jacó amava a Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: melhor é que eu te dê do que dê a outro varão. Fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel. Foram aos seus olhos como poucos dias, pelo que muito o amava. Então vamos focar agora nas qualidades de Raquel. Então a Bíblia vai falar, nós estudou a história de Rebeca, que Rebeca teve que mandar Jacó embora, porque Esaú, seu irmão, disse que quando Isaac morresse, ele ia vingar a morte de Jacó. E a palavra de Deus vai dizer que então a Rebeca escutou a conversa e ela disse para Jacó fugir. Foge para a terra da parentela dela. E Jacó saiu fugido de noite ali naquelas terras. E a Bíblia vai dizer que então Jacó ele chega para a terra do irmão de Rebeca, que era Labão. E ali, quando Jacó chegou, ele estava junto naquele poço, onde tinha os pastores, onde ia levar as ovelhas para beber água. E a Bíblia vai dizer que o encontro de Jacó com a Raquel se dá, que Raquel, as qualidades de Raquel agora. Raquel, ela era uma moça independente. Ela não tinha medo, ela era trabalhadora, ela era pastora de ovelha, ela tinha um cajado na mão. Raquel era uma menina, uma moça responsável, trabalhadora, tinha um cajado nas mãos, levava as ovelhas de seu pai sozinha no meio daqueles outros homens, pastor, e ali alimentava as ovelhas do seu pai. Então nós vemos que existe essas mulheres na terra. Existe mulher que elas faz trabalho de homem, como nós, as pastoras, que fazemos trabalho que um pastor muitas vezes não consegue fazer, de estar na frente de uma igreja pregando o evangelho com compromisso. Então, irmão, desde o começo do mundo, que Deus levanta mulher com autoridade, que Deus levanta mulher independente. Raquel, ela era sozinha. Raquel ali sozinha no meio dos homens, dando água para as suas ovelhas. Raquel tinha um cajado nas mãos. Raquel era uma moça bonita, formosa.
E a Bíblia diz que quando Jacó vê aquela moça trabalhadora, meu português aí, trabalhadora, quando ele vê aquela moça com cajado na mão, trazendo as ovelhas de seu pai sozinha, na hora Deus colocou amor. O amor entrou no coração de Jacó. Foi amor à primeira vista. Quando ele viu aquilo ali, ele já se amou, não foi nem paixão. Ele amou, porque ele viu que aquela menina, aquela moça, era uma moça de influência. Então, que eu e você também venha ser como Raquel. Essa é uma qualidade, Raquel. Que nós também venha ter responsabilidade nas nossas mãos. Que nós venha ser pessoas que caminham para o reino de Deus. Que nós não venhamos ficar preocupados com quem não quer caminhar, com quem não quer fazer, com quem não quer servir. Raquel ali não estava preocupada com os homens. Ela foi sozinha com Deus. Ela tinha aquele cajado e ela foi cuidar das suas ovelhas. Eu e você também temos chamado aqui na terra. Cada um de nós devemos fazer o que Deus pôs nas nossas mãos. O que Deus colocou nas nossas mãos. Nós não temos que ficar dando desculpa, preocupado. Então Raquel, ela chama a atenção de um homem, de um patriarca. E aquele homem amou aquela mulher, porque ele viu a influência daquela mulher. Não era uma mulher preguiçosa, era uma mulher alegre, era uma mulher feliz, era uma mulher de responsabilidade. E ali ele já tinha aprendido com o casamento de Rebeca e de Isaac. Rebeca era trabalhadora, Rebeca deu água para 10 camelos, encheu ali os cântaros daqueles camelos. Então Jacó, ele já sabia que sua mãe era uma mãe também igual a Raquel, esperta, inteligente. E assim ele quis aquela mulher para ele. E a Bíblia vai dizer que quando Jacó vê Rebeca, ele vai e faz papel de companheiro, papel de cavalheiro. Esse é o papel do noivo, do namorado, do marido. É ajudar a esposa no dia a dia. Jacó vem e tira aquela pedra. Remove aquela pedra ali da boca daquele poço. Ajuda aquela mulher a dar água para aquela mulher. E esse é o papel do homem. O homem está aqui na terra para quê? Nós estudou, aprendendo as mulheres da Bíblia com Eva e Adão. Qual é a função de um relacionamento? A mulher e o homem devem andar os dois juntos. É um ajudando o outro. Deus colocou a mulher na Bíblia para ser auxiliadora do homem. A mulher não pode ser cabeça e nem estar debaixo dos pés do homem. Qual é o papel da mulher? Ela tem que estar do lado do homem. E o homem tem que prestar esse auxílio à mulher. Então Jacó vem, remove a pedra que era posta ali nos poços. E ele vem e ajuda a Raquel. Versículo 10. Aconteceu que vendo Jacó Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó, revolveu a pedra de sobre a boca do poço, deu de beber as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Então aqui ele foi um homem cavalheiro, companheiro, deu água para todas as ovelhas. E Jacó anunciou Raquel. Ele contou que ele era parente dela, que ele era filho de Rebeca. Rebeca era irmã de Labão. Eles eram primo. E a palavra vai falando que então aqui a Raquel ouviu Jacó e foi contar para o pai dela. Raquel e o pai tinham um bom relacionamento até aquele momento. Era um relacionamento onde a filha, ela contava para o pai aquilo que passava lá fora, que é o que nós, filhos e filhas, devemos ter
essa qualidade de contar para os nossos pais, desabafar para os nossos pais, falar para os nossos pais tudo que passa lá fora. Os filhos devem ter comunhão com os pais. Os pais devem ter comunhão com os filhos. É uma das qualidades que Raquel tinha. Ela contou para o seu pai o que estava acontecendo com a vida dela. Nós vemos hoje em dia, irmãos e irmãs, em meios de família, tem famílias que pais é fechado com os filhos é fechado com os pais. Não conta, não anuncia o que está acontecendo. E ali as pessoas vão ficando presas mais no celular, dentro dos quartos. Muitos filhos confiam mais nos de fora do que dentro da própria casa, nos próprios filhos dentro da casa. Mas as qualidades de Raquel, que Raquel ela foi e anunciou ao seu pai tudo o que estava acontecendo com ela e Jacó. E assim nós devemos ser aberta para nossa família. Devemos estar sempre tendo comunhão com nossos pais, nossas mães, os pais tendo essa comunhão com os filhos. Então, quando ela chegou e contou para o pai dela sobre Jacó, a Bíblia vai dizer o versículo 13: aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu ao encontro, abraçou-o, beijou-o, levou-o à sua casa, contou a ele Labão todas essas coisas. Então ele mesmo contou agora que ele era parente dele, de como que estava acontecendo com a vida dele. Ele teve que sair fugido dali da casa da mãe dele e vir para uma terra dos parentes dele, para não ser morto pelo irmão dele. Versículo 14: então Labão disse: verdadeiramente és tu meu osso, minha carne, e ficou com ele um mês inteiro. Aí a Bíblia vai dizer agora que Labão pergunta para Jacó qual era o salário dele. E ele vai e declara o amor que ele sentiu por Raquel. Então ele fala que ele vai trabalhar. E Labão tinha duas filhas. O nome da mais velha era Lia e o nome da menor Raquel. Lia, porém, tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante, formosa à vista. Então Raquel era bonita, Raquel era alegre, Raquel tinha responsabilidade, Raquel era trabalhadora, Raquel tinha um bom relacionamento com o pai. Então Jacó viu tudo isto em Raquel. Então ele amou à primeira vista e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: melhor que eu te dê do que dê a outro homem. Fica comigo. Então foi assim a história dele. E agora a Raquel, ela fica toda feliz, Jacó feliz, ele trabalha ali. E Raquel está crescendo e esperando pelo seu casamento. Agora vai entrar nos defeitos de Raquel. Nós aprendemos que Raquel tinha muitas qualidades. Mas nós vamos ver agora que na vida, no mundo, Jesus disse que nesse mundo nós teremos aflições. O mundo não é do jeito que eu planejo. Os dias não são do jeito que nós planejamos. Muitas vezes nós planejamos que vai dar tudo certo na nossa vida, mas nós não sabemos como que vai entrar as frustrações, as decepções e as mágoas. Então nós vamos aprender que agora chega o dia do casamento de Raquel e Jacó. Versículo 21. E disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher,
porque os meus dias são cumpridos para que eu entre a ela. 22. Então ajuntou Labão todos os varões daquele lugar e fez um banquete. Então ali nós vemos que Jacó deve estar muito feliz, Raquel estava muito feliz, deve ser que tinha se preparado o vestido, o bolo, preparado a festa. Mas nós vamos ver que tudo que o homem plantar nessa terra, ele vai colher. E assim como Jacó enganou Esaú, agora o sogro vai enganar Jacó. Aquele homem, ele não tem dó, ele não tem piedade e ele vai enganar Jacó. E ali a Bíblia diz que chegou o dia do banquete, naquela noite vieram todas as pessoas, no versículo 23. Aconteceu à tarde que tomou Lia, sua filha, e entrou a ela. Então, quem era para casar era Raquel, mas o pai de Raquel preferiu enganar Jacó. E ali começa a dor de Raquel. Raquel estava na expectativa, Raquel tinha se preparado todo esse tempo para o amor da sua vida, mas Raquel vê sua irmã indo na frente dela, sua irmã sendo colocada na frente de Raquel. Então começa a decepção na vida de Raquel, começa a decepção na vida de Jacó. E vamos ver como que vai lidar esse casal com suas decepções, suas frustrações. Então, a palavra diz que reuniu todos os povos, varão daquele lugar e fez um banquete. No versículo 23, e aconteceu à tarde que tomou Lia, sua filha, e trouxe-a, e entrou a ela. Labão deu sua serva Zilpa a Lia, sua filha, por serva, uma concubina. E aconteceu que pela manhã, ver que era Lia, pelo que disse a Labão: por que me fizeste isso? Não tenho te servido por Raquel, por que, pois, me enganaste? E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita da primeira, cumpre a semana desta, então te daremos a outra. Pelo serviço que ainda outros 7 anos servireis comigo. Então aqui, agora o coração de Jacó já não é mais o mesmo. O coração de Raquel, daquela moça bonita, daquela moça feliz, trabalhadora, já não é mais o mesmo. Então nós temos que entender que aqui na terra, cada passagem que a gente vai passando da adolescência para a mocidade, para a vida de adulto, a gente vai entrando em problemas, em guerra, em luta, que muitas vezes nós não vamos mais ser felizes. Se nós for apegada nesse mundo, muitas vezes a nossa felicidade vai embora. Por isso, irmãos e irmãs, é muito importante que eu e você ame o reino de Deus. Não se apeguemos nas coisas da terra, temos elas, mas não apeguemos, porque nós não sabemos o que acontecerá com as nossas vidas. Nós não sabemos de onde vai vir a dor, a frustração, a decepção. Então agora esse casal já era um casal ferido, machucado pelo próprio sogro, que ele foi usado também por Deus para fazer justiça com Jacó. Porque Jacó, ele enganou seu próprio irmão. Então, muitas vezes, mesmo que você está na fé, Jacó, ele já estava na fé, mas ele vai pagar pelo que ele fez com o irmão dele. O próprio sogro também vai enganar. Então, por isso, nós devemos andar com a vida reta, com caráter, não enganando ninguém, não passando a perna de ninguém. Porque o que nós semeamos nessa terra é uma semente. Se nós semear coisas boas, vai vir coisas boas. Se nós enganar as pessoas, outras pessoas também vão nos enganar.
Se nós matar as pessoas, outra pessoa também vai matar nós. Se nós destruir pessoas, outras pessoas vai destruir nós. Se nós fazer o bem, outras pessoas vai fazer o bem. Se nós plantar o amor, outras pessoas vai nos amar. Aqui na terra existe a lei da semeadura. Então agora Jacó está machucado na alma, Raquel está machucada. Jacó vai casar com Raquel. Depois de 7 anos, 14 anos agora, vai acontecer o casamento de Jacó e Raquel. Mas já não é a mesma coisa, porque Raquel queria de primeira, mas Raquel está sendo colocada em segundo lugar agora. E a Bíblia vai dizer aqui, ó, em Gênesis capítulo 29, versículo 28, Jacó fez assim: e cumpriu a semana desta, então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. E entrou também a Raquel, amou também a Raquel mais do que a Lia, serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Lia era aborrecida, abriu sua madre. Porém, Raquel era estéril. Então, agora Raquel vai enfrentar outro problema. Por isso, nós não sabemos o que nós vamos enfrentar na terra. Além dela ter agora um coração machucado, a sua irmã também ficou machucada. Elas foram vendidas pelo próprio pai. Então, irmão, não sabemos de onde vai vir seus problemas. Se vai ser do de lado de fora ou se vai ser de dentro da própria casa. E agora uma é aborrecida, porque uma não era amada. Ela foi entregue a Jacó, mas Jacó não amava Lia. Jacó amava era Raquel. Então Raquel tinha o amor de Jacó. E Deus viu que Raquel tinha o amor de um homem, que deve ser muito bom quando você encontra alguém que te ama. E aquela outra era desprezada. Então quem é que abre porta e fecha porta? É Deus. Por isso eu e você devemos aprender que nós devemos ser gratos pelo que nós temos e não pelo que ainda não temos. Quem abre as portas é Deus e quem fecha é Deus. Enquanto Deus não dá algo para nós, nós devemos agradecer pelo que Ele já deu. Raquel aqui vai ter os defeitos dela, porque se Raquel tivesse sido grata pelo amor de Jacó, a Raquel, ela não teve essa gratidão. Raquel, ela vai se apegar agora à tristeza de não ser mãe, que era muito difícil naquela época, uma mulher que casava e não dava luz. Ela era uma mulher que ela se sentia triste, ela se sentia um vazio naquele tempo ali, por não conseguir gerar filhos para o seu marido. Então Deus dá filhos para Lia, para alegrar ela, porque ela não tinha o amor de um homem. E já a que tinha o amor de um homem, Deus vai e fecha a porta e deixa estéril. Então, irmão, tudo aqui na terra tem um propósito. Tudo. Quando uma coisa não dá certo na nossa vida, a gente tem que se apegar com o que já deu certo. Agradecer o que já deu certo. Não entrar em depressão, porque Deus sabe de todas as coisas. E Raquel, Deus fechou a madre dela e deixou ela estéril, porque ela tinha amor de um homem e a outra não tinha. Então Deus sabe o que faz na nossa vida. Nós devemos ser adorador e não murmurador. Então a Bíblia vai falar que aí aqui não tinha o amor de Jacó, ela engravidou, o 32 até o 35. Concebeu Lia, teve o filho, chamou seu nome Rúben.
dizendo: porque o Senhor atendeu minha aflição, por isso agora me amará meu marido. E aquela mulher, ela começou a achar que Jacó ia amar ela, porque ela dava filho para Jacó. Mas Jacó, ele não amava aquela mulher, mesmo quando ela dava filho para ele, que é algo que nós vemos hoje no relacionamento. Muitas vezes as moças casam, namora, noiva, engravida e fala: eu vou segurar aquele homem. Não consegue segurar. Filho não segura amor de homem. É você que tem que saber que se o homem gosta de você, se ele ama você. Se ele não ama, não adianta encher a casa de filho, achando que desde o começo do mundo foi assim, e esta mulher não conseguiu fazer com que este homem amasse ela. Ela engravidava, ela colocava o nome dos filhos ali, o nome para que agradasse aquele homem, e aquele homem continuava amando, era Raquel. Mas nós vamos agora para o capítulo 30 e nós vamos terminar essa história de Raquel na outra sexta-feira que vem, porque serão duas partes, porque não vai dar para falar a história de Raquel completa. Vamos entrar só um pouquinho aqui no capítulo 30, onde fala a história de Raquel. Capítulo 30, o verso 1. Vendo, pois, Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja da sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, ou senão morro. Olha os defeitos de Raquel agora. Raquel, uma moça bonita, trabalhadora, influente, conquistou o amor de um homem. Só que agora Raquel, ela olha para sua irmã que não é feliz. A sua irmã que é aborrecida, que não tinha amor de um homem. Deus, como é bom, ele dá filhos para aquela mulher não ficar com depressão. Só que a Raquel, ela agora começa a olhar a grama do vizinho. Raquel agora, ela começa a ter inveja. Irmão, a inveja é um perigo na minha vida e na sua vida. A inveja muitas vezes começa dentro de nós mesmos. Quando eu e você ficam olhando para a grama do vizinho. Quando eu e você ficam olhando por que o vizinho já comprou aquele carro. Por que o vizinho já murou aquela casa? Por que o vizinho tem aquele salário? Por que alabandar abre a sura e emendar abre a fé? Quando nós começamos, por que o vizinho conseguiu arrumar a casa? Por que o vizinho já casou? Por que o vizinho tem dinheiro? Quando nós tiramos o olho daquilo que é nosso, daquilo que Deus deu para nós, ali, aqui, ela era infeliz, ela não conseguia ter o amor de um homem. Essa aqui já tinha. Se ela estivesse olhando para ela ia ser feliz. Mas ela passou a olhar para a grama da vizinha. Que eu e você não venham ficar olhando a vida dos outros. Ah, mas ele já conseguiu e eu não consegui. Ele já tem e eu não tenho. Ah, ele já é feliz. Não, minha irmã, meu irmão, que eu e você vem olhar para nós. Vem olhar, ó Deus, eu não tenho ainda filho. Eu ainda não tenho aquele carro. Eu ainda não tenho aquela casa, mas eu tenho paz. Eu tenho saúde. Eu tenho o Senhor. Eu tenho minha salvação. Eu tenho tua alegria. Eu não estou debaixo da ponte. Alabandar abre a fé, aleluia. Nós não venhamos ter inveja. Raquel sentiu inveja. Agora Raquel ficou feia. Aquela moça bonita, influente, ela vai perder o amor do marido aos pouquinhos para outra. Por quê? Porque Raquel vai sumir da história depois. E quem vai ficar com Jacó é a Lia. Por quê?
Porque a Lia começou a virar adoradora, agradecida, e a Raquel ficou cheia de raiva, cheia de ódio. Agora ela tinha raiva porque que ela não conseguia engravidar. Então, irmão, que eu e você não venha ter raiva, ódio, amargura pelo que não tem. Contenta com o que você tem. Glória a Deus. Aleluia! Porque às vezes você não tem amor de mãe, você não tem amor de pai, você não tem amor de marido, mas você tem o amor de Jesus Cristo. Não é baixarabacantarabria-sei. Às vezes você não tem o que os ímpios têm, as riquezas, os tesouros, mas você tem o reino de Deus dentro da tua alma. É isso que te faz bonita. Olha sempre para dentro de você e lembra de onde Deus te tirou e aonde Deus te colocou. E não olha para o que o outro já conseguiu. Porque muitas vezes o outro não tem o que você tem e ele tem vontade. Igual a Lia, ela queria ter o amor de Jacó. Raquel tinha de primeira. De primeira, Jacó amou ela. Mas quando ela foi olhar a grama do vizinho, ela começa a ter raiva, amargura. O que é inveja? Inveja é quando eu quero as coisas do outro. Inveja é quando eu fico de olho na vida do outro, na rede social, lá no Facebook, olhando a vida do outro, olhando a vida da outra. Olha, o outro já casou e eu não. Olha, o outro tá na praia e eu não. Olha, o outro tá andando assim assado e eu não. Aleluia, meu irmão, minha irmã. Vamos viver, meu irmão, minha irmã. Vamos parar de olhar para a vida dos outros. Aleluia, não vamos ter inveja de ninguém, não. Não vamos ficar com inveja que o outro tem filha, tem carro, tem casa, tem dinheiro. Vamos agradecer. Vamos agradecer. Vamos libertar nossa alma. Vamos nos limpar nessa noite. Aleluia. E ali, Raquel, a mulher bonita, agora se torna feia. As atitudes da mulher bonita começam a ficar as atitudes de uma mulher amarga. E agora Raquel chega para Jacó e fala: ou você me dá um filho ou eu morro. E Jacó, que tinha fé, vai acender a ira. Agora aquele marido que amava já começa a ter ira daquela mulher. E não é assim nos casamentos? Muitas vezes o marido te dá amor, atenção, mas você está procurando outra distração dentro do casamento. Tem marido que é trabalhador, sai o dia inteiro, chega 6 horas da tarde, coloca comida dentro de casa, e a mulher ainda não dá valor, não limpa a casa, não cuida da casa, fica só no celular, só olha na vida dos outros, não valoriza, e aonde você vai perdendo o teu casamento para outra. É verdade. Vai se tornando para aquele homem uma mulher feia. No lugar do amor, aquele homem vai tomando raiva de você. Vai acendendo a ira. E daqui a pouco é mais um casamento destruído. Destruída. E quem vai agradar é o diabo. Então Raquel deixou de ser grata pelo amor que ela tinha e ficou preocupada com a coisa que era só Deus que podia fazer. Só Deus podia dar um filho para ela. Não era Jacó que era culpado. Mas agora ela estava brava com Jacó. Então aquela Raquel, bonita, trabalhadora, pastora, responsável, vai se tornando feia por causa da inveja. O Salmo 37 vai dizer para nós não ter inveja dos ímpios. O Salmo 73 vai dizer que Davi quase se desviou. Quando Davi começou a olhar a riqueza dos ímpios. Quantas vezes eu também quase me suicidei com 27 anos. Nasceu a igreja da noiva em cima de uma carta de suicídio, porque eu olhava para as pessoas que já tinham e eu não tinha. Então eu comecei
ter raiva da vida, ter raiva por eu ter nascido pobre, por eu não ter o que eu queria. E o diabo, que é espírito, ele entrou na minha vida e me fez planejar um suicídio. Mas a igreja entrou, Jesus entrou e me deu grande livramento de não ter suicidado pelas coisas da terra. Assim foi também Raquel. Raquel deixou de ser feliz pelo homem que amou ela. Raquel agora está com raiva porque ela quer algo que só Deus pode fazer. A tua vida, a minha, é só Deus que pode mudar. Se Deus querer dar filho, Deus querer te enriquecer, Deus querer te dar coisas dessa terra, Ele dá. Porque Ele é dono do ouro, da prata, Ele é dono da terra. Ele manda, Ele desmanda, Ele põe no trono, Ele tira do trono, Ele tira da sepultura, Ele baixa na sepultura. Só Deus pode exaltar e Deus pode humilhar. Agora, se Deus não querer dar, meu filho, minha filha, você pode fazer o que quiser que você não consegue. Então aí você vai agradecer. Agradece pela a casinha que você já tem. Agradece pelas pessoas que te amam. Era assim que deveria ser Raquel. Mas Raquel estava brava, estava com inveja da grama da vizinha, com inveja da outra que dava filho e ela não dava. Então ali era a dor de Raquel. Aquela mulher feliz, bonita, agora ela está passando por uma dor, por uma competição, e ela vai se perdendo no meio da caminhada. A Bíblia diz que a inveja, as competições, traz um espírito de confusão na nossa vida. Por isso, irmão e irmã, não queira competir com ninguém. Aprenda qual é a sua identidade aqui na terra. Muitas vezes você não vai ter muitos amigos, muitas riquezas, muitas pessoas do teu lado. Muitas vezes você vai ter poucas coisas nessa terra, que você e eu não venha se perder na caminhada, porque o outro tem, porque o outro consegue, porque o outro alcança, que eu e você não venha se perder. Quando nós começamos a competir, entra o espírito da confusão. E a Bíblia diz que a inveja, ela é do diabo, porque o diabo foi o primeiro que teve inveja na eternidade, e ele foi lançado de lá para ter essa parte com os demônios. Então estamos aprendendo que já a Raquel vai perdendo aquela influência, e Raquel, ela vai perder até para a irmã dela, porque nós vamos ver no final da história dela que ela vai morrer, e quem vai ser amada vai ser a Lia. Então que eu e você se valorize nessa noite. Não se apegue naquilo que ainda nós não temos. Não vamos ficar olhando a grama do vizinho que é mais verde do que a minha grama. Olha lá como que é o jardim do vizinho, verdinho. Olha o meu jardim todo seco, amarelado. Não. Valorize o que Deus te deu. Olhe para a tua vida, para o que você tem. Não tem inveja da outras bênçãos que o ímpio, que o outro vizinho tem. Valorize o que você tem. Então, começou aqui os defeitos de Raquel. E Elis, quando na outra sexta-feira, nós vai dar continuidade a essa série que ela não termina, porque eu tenho que fazer oração agora. Então, nos acompanhe, irmão, na outra parte da nossa live, que vai ser o resumo do final da história de Raquel. Que se você que assistiu essa pregação até o final no meu canal, escreve lá, ajuda nós em nome de Jesus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Nós vamos orar aqui na igreja agora.